bom dia, galerinha linda do meu coração. Tudo bem aí com vocês? Vamos falar hoje na nossa aula de língua portuguesa sobre linguagem formal e linguagem informal. Se vocês quiserem acompanhar comigo, está lá no livro módulo 2, na página 26. O que será que é linguagem formal e linguagem informal? Então vamos observar aí. A linguagem formal, ela caracteriza-se por ser a linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. É uma linguagem organizada e cuidada, ou seja, uma linguagem que tem uma estratégia, né, para a gente elaborar algum texto. A gente não pode usar qualquer palavra quando eu estou falando formalmente. Já na linguagem informal, ela caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, de forma descontraída. É como se eu estivesse falando com um parente, um colega, né, uma pessoa próxima, sem a preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea. A linguagem formal e informal são duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos, diferenciados. A gente não pode falar com uma autoridade, por exemplo, utilizando uma linguagem informal, né? Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. Presta atenção nessa charge, nessa conversa entre as pessoas aí. Então a moça diz assim: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o cidadão que está fazendo a entrevista pergunta: e o português? A mulher então responde: aí varia. Então, uma pessoa que fala fluentemente várias línguas, né? E a nossa língua portuguesa varia. O que é varia? No caso, ela queria dizer, aí varia, né? Depende da situação. Então, ela está usando aí, começou com uma linguagem formal e encerrou com uma linguagem informal. A linguagem formal também é chamada de culta. Está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Quem tem essa fala, né, de linguagem informal, regionalista, é um personagem que a gente curte bastante, né? O Chico Bento, ele e a família dele costumam utilizar esse tipo de linguagem. Então vejam esses exemplos. Para entender as duas formas, observem bem os exemplos que eu vou citar agora. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Vejam aí, tem, né, uma colocação das palavras com sentido formal, aonde obedece regras gramaticais, com sinais de pontuação, com acentuação, com a fala correta. Vejam o segundo exemplo agora. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chega da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela
antes da gente se casar. Então, essa aí é a linguagem que nós mais usamos no nosso dia a dia, né? Uma linguagem onde vê aí, olha, sinais de pontuação faltando, colocou o futuro ao invés do passado, usando verbos que não tem nada a ver com a situação. Então, de acordo com os exemplos, fica claro distinguir o texto formal que está no exemplo 1 e do texto informal que está no exemplo 2. Observe que o primeiro segue regras gramaticais de concordância e pontuação, como eu já havia falado para vocês. Já o segundo não segue as normas da língua culta, ou seja, apresenta erros gramaticais, ortográficos e falta de pontuação. Observem aí esta situação. Não somos nós, né? No dia de hoje atualmente. Então, galera tá assim, ó. É nós, é só, demorou. E a senhora lá atrás, que não está acostumada com esse tipo de linguagem, fica ali, ó, perplexa, não entendendo absolutamente nada. Então, galerinha, prestem bastante atenção nesses dois tipos de variáveis, né, da nossa língua portuguesa. É preciso que vocês entendam bem, consigam diferenciar uma linguagem formal de uma linguagem informal, porque dependendo da situação, nós não podemos, de jeito nenhum, utilizar uma linguagem informal, né? Então, quando a gente está numa conversa, dependendo da nossa situação, nós temos que ponderar, nós temos que colocar a nossa fala corretamente. Imagine se nós estivéssemos conversando com a rainha da Inglaterra, a gente não ia chegar para ela e dizer assim, ó, e aí, véia, beleza? Tudo da hora? Não dá, né? Nós tínhamos que primeiro ter respeito e depois colocar uma linguagem formal, uma linguagem que tem estratégias, que tem classes gramaticais que precisam ser utilizadas, correta na ortografia, correta nos sinais de pontuação. Entenderam então, pessoal? Então, um beijo para vocês e até daqui a pouquinho na nossa aula online. Aguardo todos vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho.